Essa invenção que só convenceu a duas pessoas, a Daniela e o Reinaldo, de que o crime está configurado no fato dele ter recebido dinheiro para fazer a matéria, eu precisava, no Brasil, tirar então as concessões de rádio, TV e os jornais da família Sarney. Pavinato, é uma bosta completa, essa é a verdade, né? A tentativa é justamente de criar uma subcategoria com essa hermenêutica cretina ordinária, né, com perdão aqui da expressão, mas justamente para que não se aplique o parágrafo 1º do artigo 220, que é o que garante exatamente que veda na redação do dispositivo, faz menção expressa ao inciso 14 do artigo 5º, que é o que se refere ao sigilo da fonte para o necessário exercício da profissão e no caso de jornalista. Então você criando uma subcategoria como blogueiros, você não teria sigilo da fonte. Motivos óbvios, você não é jornalista profissional. É este o entendimento. Vale lembrar que já tinha sido pacificado no julgamento do recurso extraordinário 511-961 em junho de 2009. Foi um voto pelo plenário Supremo Tribunal Federal, um placar de 8-1. Só o Marco Aurélio de Mello votou contra a exigência, não mais a exigência do título de jornalista. 8 ministros concordaram. Por quê? Qual foi a base do entendimento naquela época? Exatamente, primeiro, a parte da comunicação, né? Então você filmar, criar um conteúdo na internet, postar e as pessoas gostarem, você tem um exercício da comunicação social, que é, inclusive esse é o caput do artigo 220 da Constituição, ao mesmo tempo que você tem a liberdade de expressão. Se um jornalista faz um trabalho mal feito, vai sofrer a seleção natural. As pessoas não seguirão, não vão gostar do tipo do enquadramento da câmera, da comunicação dele, ou do tipo de microfone que ele usa, N fatores. Mas as pessoas também não gostarão do conteúdo produzido por esse jornalista, assim sofrendo a seleção natural da internet. Este foi o entendimento na época, diante do fluxo natural, com as ferramentas que já tinham na época, igual o Pavinato bem expôs aqui já. Então é este o cenário que nós temos. Então qual que é o sentido de eles fazerem, inclusive, essa abordagem bem infantilizada, até patética, né, bem colegial, porque eles querem justamente, primeiro, criar um poder concentrado e uma reserva de mercado na profissão de jornalista, para ficar somente a imprensa oficial que eles gostam. Esta é a verdade. A mídia independente cobra verdadeiramente porque não tem compromisso, não tem rabo preso com ninguém. E isso desagrada a composição atual do Supremo. Não tem o rabo preso, mas está com o cu retraído. Esse aqui é o negócio. Tem esse, no regime acontece isso mesmo. E aí a gente tem esse cenário. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, em conjunto com o ministro Flávio Dino, nós vimos já recentemente, nós noticiamos aqui na semana passada, a atuação conjunta de ambos, envolvendo o caso do jornalista Luiz Pablo, que denunciou, e não é só aquela filmagem que nós exibimos até aqui no programa do Pavinato, teve outras imagens envolvendo o uso do carro do TJ do Maranhão, no corpo da matéria em que ele faz o contraponto, ele fez uma matéria verdadeiramente investigativa. E isso desagradou, no caso, o ministro Flávio Dino, que tem rivais políticos, que é um absurdo um ministro ter rivais políticos no Estado, e, por sua vez, precisou do braço dele, o companheiro dele na composição do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, atuar desta forma. Aí você entende o porquê ele está fundamentando desta forma, bem infantilizada, bem colegial, tentando relativizar uma decisão já pacificada há mais de uma década envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que ele pertence, Pavinato. E também tem um detalhe. Essa invenção que só convenceu a duas pessoas, a Daniela e o Reinaldo, de que o crime está configurado no fato dele ter recebido dinheiro para fazer a matéria, eu precisava, no Brasil, tirar então as concessões de rádio, TV e os jornais da família Sarney. Eu precisava tirar as concessões de todas as filiadas de jornais impressos, TV, rádio, da família Collor, da família do Renan Calheiros, se é que ele tem, se não me engano. Mas eu sei que nós temos muitos políticos na ativa que são donos de rádio, de televisão, de jornais.
todos os repórteres ali recebem salário, porque ninguém trabalha de graça. Só a mulher, Alexandre de Moraes, trabalha de graça? Não, cobra uma fortuna. Então vai se dizer que os jornalistas que trabalham, por exemplo, na afiliada da Globo, que é do Sarney, ele comete crime? Responde isso aí para mim. Sim, sim. Não, os próprios barbalhos têm as suas... Os barbalhos, os caralhos, tem tudo. Pavi, tem aquela frase, né, que a cadela do fascismo está sempre no cio, né, e ela está parindo essa mentalidade que hoje ocupa o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma proposta típica de um verdadeiro retrocesso civilizatório, porque o mundo está arrumando para a abertura da comunicação, para mais liberdade de expressão, e o Brasil sendo colocado aí na vanguarda do atraso com esse tipo de proposta. Como bem colocado aqui pelo Eduardo, foi um julgamento com um quórum bem qualificado, de 8 votos a 1, dos ministros que atualmente estão ainda na corte e participaram daquele julgamento. Nós temos o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia, que votaram, evidentemente, a favor. A Carmen Lúcia do Censura Nunca Mais? Do Censura Nunca Mais. Não vai me espantar. Será que vai mudar agora? Não. Censura não tem ombro. Isso, Então, a famosa cabeça sem ombro. E não surpreende esse tipo de proposta vir de duas pessoas que têm uma mentalidade pró-fascismo, né? Pelo menos isso acho que está muito claro, que são Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Vamos lembrar também que o Supremo Tribunal Federal já julgou a DPF 130, que versava justamente sobre uma lei que tentava regulamentar, que era a lei de imprensa, regulamentar a atividade da imprensa. Então nós estamos aqui diante de um problema de bipolaridade do ponto de vista jurídico do Supremo Tribunal Federal, porque, como bem colocado com você no início, os fundamentos jurídicos não foram alterados. Eles ainda estão de pé. Então, o que mudou realmente foi uma nova mentalidade com novos ministros que são, vamos dizer assim, aliados a uma mentalidade autoritária, a uma mentalidade perigosa. Então essa cadela do fascismo acho que está dando cria e a gente tem que se manter vigilante quanto a isso. Não é o tipo de proposta que soa bem, não é papel do Supremo legislar e nem ficar dando opinião do que ele acha, que ele tem que julgar o processo. Qual que é a dificuldade de fazer o serviço que eles estão lá para fazer? Eles não foram eleitos. Aliás, fica até uma sugestão aí, é ano eleitoral e tudo mais. Por que a gente não começa a pensar em novos modelos? A OAB São Paulo sugeriu um mandato para o ministro do Supremo de 12 anos. Nós temos aí uma candidata que não tem chance nenhuma, evidentemente, do Unidade Popular, no partido de extrema esquerda, mas que ela colocou no plano de governo dela lá, juízes eleitos pelo voto popular. Por que a gente não começa a pensar em outros modelos para combater esse tipo de mentalidade perigosa que está surgindo e que se escora no fato de que essas pessoas que compõem o judiciário, você não consegue remover. E aí é aquilo, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, como nós não temos a confiabilidade que esses sujeitos são vocacionados para o exercício jurisdicional, a democracia tem que reagir. As pessoas têm que começar a pensar em, olha, precisamos de ferramentas para remover esses indivíduos institucionalmente e novos mecanismos de seleção para o poder judiciário, que hoje é um poder que está atentando contra a democracia, porque justamente é um poder que não emana do voto, não emana do poder democrático. Então fica aqui até uma sugestão para os candidatos, enfim, pensar em novas formas de provimento para o cargo de magistrado, de juiz de jeque a ministro do Supremo. Tá? É reforma total. A democracia tem que reagir ao autoritarismo do poder judiciário. E assim, enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30,
ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.